Shalom Adonai, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a este canal. Hoje trataremos de alguns conceitos distorcidos sobre o cristianismo de hoje, segundo a inspiração que o Senhor me deu a tratar de alguns assuntos importantes, tendo como ponto inicial a origem do pré-tribulacionismo. Vamos falar também a respeito do nosso culto racional e do modelo de comunhão que se afastou daquele estabelecido pelos apóstolos. E vamos entender, falando acerca do arrebatamento, como a interpretação primordial se dividiu em outra vertente contrária ao entendimento dos primeiros cristãos, que criam tal como foi ensinado pelo Senhor e pelos profetas e apóstolos, ou seja, uma vinda de Cristo após a grande tribulação. A doutrina pré-tribulacionista deriva de um movimento chamado dispensacionalismo e foi fundamentada a partir das ideias de um homem chamado John Darby. Se, portanto, você crê que será arrebatado ao céu antes da grande tribulação e nunca ouviu falar desse homem, é mais um indício de que você não está cultuando racionalmente, porque de tudo que se prega, de tudo que se ouve, é preciso passar pelo fio da espada apta para penetrar até a divisão das juntas e medulas. E essa espada, você sabe, é a palavra de Deus. O que não permanece nela não tem parte, portanto, com esse testemunho e ensinamento do Senhor. Se você crê e propaga uma doutrina que sequer compreende a sua origem, está claro que você estará sujeito a essa doutrina. E se ela não corresponder com a palavra de Deus, você terá um problema em sua vida, porque não estará sendo conduzido pelo Espírito do Senhor, mas por ventos que te movem de um canto a outro, conforme o entendimento do doutrinador, ainda que você não tenha plena consciência disso. E tanto quanto esses ensinamentos estejam se enraizando em você, você passa a ser um replicador de um fogo estranho que não tem correspondência com a palavra de Deus. O pré-tribulacionismo como doutrina estabelecida nasce de um movimento chamado dispensacionalismo, que não tem mais de 250 anos, embora o pensamento pré-tribulacionista foi evoluindo através de uns poucos desde que o cristianismo foi estabelecido pelo Império Romano como religião oficial. Mas foi através de John Darby que o erro teológico de uns poucos se transformou em uma doutrina abraçada por muitos. Para que você entenda melhor, vamos falar agora um pouco sobre o surgimento do dispensacionalismo. O dispensacionalismo surgiu em meados do século passado na Inglaterra, através do grupo que levou o nome de Irmãos de Plymouth, por ter nesta cidade inglesa sua origem. Seu principal integrante foi John Nelson Darby, que viveu de 1800 a 1882. Um irlandês que, insatisfeito com a igreja anglicana, da qual era ministro, juntou-se ao grupo de irmãos em 1827. Por volta de 1830, Darby já era o principal líder do movimento, dada a sua capacidade de organização e a sua habilidade em escrever. A característica principal desse grupo foi a ênfase que deu às reuniões semanais de estudo bíblico e à celebração da ceia do Senhor, associada a um desprezo por qualquer tipo de organização denominacional. Os irmãos rejeitavam qualquer sistema clerical ou de classe ministerial, insistindo que estavam regressando à forma simples de culto e governo eclesiástico dos apóstolos. Mas o que era para ser uma luz sobre a verdadeira forma de se congregar foi dando lugar a uma mistura de conjecturas de cunho teológico que iriam culminar no estabelecimento de uma nova doutrina. Prideaux Tregelles, que foi um dos membros dos Irmãos de Plymouth nos primeiros dias, escreve em 1864 o The Hope of Christ's Second Coming, ou A Esperança da Segunda Vinda de Cristo, onde na página 26 ele nos dá um importante relato. Eu vou deixar o link para o livro de Tregelles na descrição, onde vocês poderão conferir. Ali ele nos informa que a ideia de um arrebatamento secreto em uma vinda secreta de Cristo teve sua origem em uma revelação na igreja de Edward Irving. Revelação esta é entendida como a voz do Espírito Santo. Tregelles diz, abre aspas, não tenho certeza se houve um ensinamento definitivo sobre o fato de que haveria um arrebatamento secreto da igreja em um retorno secreto, até que isto fosse dado como uma declaração na igreja do irmão Irving, o que foi recebido como sendo a voz do Espírito. Todavia, se alguém já defende ou não tal coisa, isto é, aquela suposta revelação, a moderna doutrina e a moderna fraseologia levantada a respeito, isto veio não das Escrituras Sagradas, mas daquilo que falsamente pretende ser o Espírito de Deus. Fecha aspas.
Tregeller se referia à visão de Margaret MacDonald, uma menina católica de 15 anos de idade, onde em 1830, na Escócia, teve uma visão, entre aspas, no qual afirmou que um grupo seleto de cristãos seriam arrebatados antes da grande tribulação. Essa visão chegou aos ouvidos de John Darby, criador do dispensacionalismo, que fez então um verdadeiro rebuliço com as escrituras. Isso porque essa visão se encaixou com a busca de Darby, que dizia que o tempo da lei de Moisés acabou com a ressurreição de Cristo, onde começa o tempo da graça, e que no futuro esse tempo acabaria e voltaria então ao tempo da lei, para então regressar a um novo tempo de graça. Particularmente, eu imagino que ele possa ter chegado a essa conclusão estudando sobre o templo descrito no profeta Ezequiel, onde aspectos da lei são revividos e apontam para o milênio. Mas aqui sou apenas eu imaginando a partir das conexões que Darby fez, somente uma suposição de como ele poderia ter pensado. Bom, o fato é que, sem a escritura para estar apoiado, fundamentado, Darby considerou a visão de Margaret, e ele agora iria fazer algumas modificações sobre o significado daquilo tudo a partir dos seus estudos. Essa doutrina então foi se difundindo aos poucos, até que em 1909, o maior difusor da nova doutrina entre os evangélicos, Cyrus Scofield, publicou a Bíblia de Referência Scofield, onde nela as teses pré-tribulacionistas foram propagadas, e alguns estudiosos da Bíblia afirmaram que a Bíblia de Scofield poderia ser igualada à Palavra de Deus, de maneira que quem não aderisse ao pré-tribulacionismo seria imediatamente rotulado de modernista ou mesmo herege. Viu como um fermento pode levedar toda a massa? E a partir daí, vocês sabem, outras doutrinas que vieram em cima da doutrina pré-tribulacionista, e aí não mais um arrebatamento, mas se tornaram 2, 3, enfim. Mas nem os primeiros cristãos, nem os apóstolos pregaram que a igreja ou parte dela será arrebatada antes de vir a grande tribulação sobre o mundo. Muito menos Cristo pregou isso. E ainda antes também os profetas não pregaram isso. Porque você sabe que o contexto final também está nos profetas, não sabe? Ué, os profetas? Sim, os profetas. Ou você não sabe que o livro da Revelação, o Apocalipse, também contém apontamentos para os profetas? Muitas revelações do Apocalipse têm sua chave neles, mas uma grande maioria não sabe disso porque não os leem, nem conhecem o contexto desses livros. E alguns, mesmo tendo conhecido, não se aplicam às Escrituras para ter entendimento necessário a fazer as somas das coisas espirituais com coisas espirituais, a fim de alcançar a compreensão necessária para discernir ventos de doutrinas que levam as pessoas de um lado para o outro. E por isso muitos pastores chegam ao ponto de dizer: não importa se você é pré-tribulacionista ou se é pós, o que importa é você estar preparado para uma coisa ou outra, mal sabendo eles que estão sujeitos a se tornarem anátemas por crerem ou no mínimo não reprovarem pré-tribulacionismo. E não sou eu que digo isso, mas a própria Escritura. E por que malditos? Porque anunciam um outro evangelho que não foi anunciado pelos profetas, como está escrito. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, versos 8 ao 12. Você sabe o que é ser anátema? Anátema vem do grego e significa uma coisa posta de lado, uma execração, que é uma aversão exacerbada, portanto o sentido é de uma reprovação imediata, enérgica, uma maldição. Eu acredito que ninguém queira ser considerado execrado, lançado fora da noiva do Senhor. Mas se eu aprendo de maneira errada, eu vou ensinar de maneira errada. É por isso que nos tornamos réu daquilo que falamos e daquilo que fazemos, e ainda também das nossas isenções. Porque também está escrito que todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4, verso 17. Se você faz algo errado sem consciência do erro, você faz por ignorância, mas nem por isso sua ignorância fica sem consequência para si e para os outros. De tudo que falamos e fazemos, daremos conta, porque Deus trará a juízo todas as coisas. E as consequências do erro, seja ele consciente ou não, recaem sobre aqueles contra quem se errou.
porque pessoas vão se perder e outras vão ficar sem galardão por crerem em mentiras. E no final das contas, ninguém se dará por inocente, porque nossas atitudes carregam um dever e uma responsabilidade. O dever de apurar a verdade e a responsabilidade de desfazer as obras do mal tanto quanto possível, inclusive as obras que por meio de nós mesmos foram realizadas pela ignorância, mas que levaram a muitos a tropeçar. E não pense que o amor não trava batalhas. Não pense que não se deva discutir quando necessário é discutir, porque a recomendação de Paulo a Timóteo foi: rejeita ou evita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, 2 Timóteo 2, verso 23. E outra vez diz a Tito: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tito 3, verso 9. Mas acaba aqui no verso 9? Não, continua os versos 10 e 11, para que saiba o contexto dessa instrução, que diz assim: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, então aqui há admoestação, portanto depois de admoestar, que significa advertir, repreender, conclui, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Ora, irmãos, evitar não significa se eximir das questões quando é necessário falar. Paulo mesmo lutava com aqueles que não criam na ressurreição lá em Corinto, e também aos adoradores de Diana em Éfeso. 1 Coríntios 15, verso 2 diz assim: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Agora verso 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Agora veja o que diz Atos 17, versos 2 e 3. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas. Aqui está se referindo aos judaizantes, que trouxeram muitos problemas para Paulo. Continuando, argumentou com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Paulo ensinava e logo depois os judaizantes tomavam a palavra e introduziam as obras da lei no lugar da redenção do Cristo. E o que Paulo fazia? Se calava pensando: não devemos discutir? Não, irmãos, pelejava com estas bestas feras de Satanás para estabelecer a verdade no meio do povo. Mas o que fazem os sonolentos? Dizem: não devemos discutir porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo para evitar as discussões. Desde quando evitar significa se isentar? São pessoas tolas, insensatas, que não servem para ser atalaias do Senhor, porque não vigiam, não sabem que há momento de calar, mas há também momento de falar. Ou você acha que qualquer palavra sã em uma simples pregação que saia da sua boca para dar o mínimo ânimo a alguém que está abatido não terá também resistência? Então, se não há, também não existe oposição alguma. Se não há, também não existe luta a perseverar, e nós não estamos combatendo potestades e principados que usam homens para estabelecer suas doutrinas de demônios e trazer confusão à Igreja de Cristo. É por causa de pensamentos assim que ministros de Satanás se introduzem no meio desses incautos e disseminam todo o vento de doutrina contrária à verdade, e eles sequer reconhecem o que é fermento no meio deles. Mas vamos a outro fermento, o pré-tribulacionismo, que falávamos, a doutrina que muitos embarcam e que estão crendo sem pôr à prova, estão crendo influenciados por pastores que se gloriam de serem mestres, mas que aguardam o Senhor a qualquer momento, e que inclusive ensinam o esperar o Senhor a qualquer momento. Não sabem o que estão falando, há tempo determinados e há sequências de fatos nas Escrituras que nos mostram o tempo em que o Senhor volta. Como assim? Mas o dia e a hora ninguém sabe. Jesus disse isso, alguns vão dizer assim. Não vou entrar no mérito do contexto em que o Cristo disse isso aos seus discípulos, porquanto ainda em carne, porque vocês precisam pensar um pouco. Mas fato é que existem tempos determinados para cumprimentos proféticos que o próprio Senhor estabeleceu. E isso não é fazer adivinhações de datas como alguns fazem. Preste atenção. Há uma sequência de fatos para a volta do Senhor, como também há uma sequência de fatos para o aparecimento do iníquo. Mas alguns dizem que as pessoas já estão recebendo a marca da besta.
E ela de fato pode estar aí, mas ninguém ainda a recebeu, porque o tempo ainda não chegou. Alguns dizem que o homem da iniquidade pode se revelar hoje, demonstrando que são relaxados com as Escrituras, porque começam a falar coisas sem fundamento. Estou dizendo de homens que se levantam para ensinar, porque nem todos foram chamados para ensinar. Para o homem da iniquidade se revelar, o reino dele precisa estar todo construído e constituído. O tempo, sem dúvida, é breve, vemos isso pelos sinais, mas o reino dele é constituído de 10 nações. Precisa, portanto, da constituição desse reino de iniquidade para então ele se manifestar, como foi predito pelos profetas e confirmado pelos apóstolos. A última semana precisa se iniciar, trombetas serão tocadas, o mundo será abalado por catástrofes naturais. Há um homem se levantando no meio da última semana profética, um homem que fará aliança com muitos, mas o sono das virgens é tão grande que negligenciam o que deveriam estar fazendo nesse tempo. É claro que nós estamos próximo e muito perto de um desfecho final. Há um avanço tecnológico que foi profetizado e todas essas políticas que concatenam para um único governo no mundo, para uma globalização efetiva de todas as coisas. E o barro e o ferro dos dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor, interpretado pelo profeta Daniel, manifesta essa mistura de homens e máquinas, barro e ferro. Mas há tempos determinados para todas as coisas. Se você não conhece as 2 casas de Israel, se não conhece as 7 festas do Senhor e o significado delas, se você não conhece a mensagem do deserto nem o que acontece no milênio, se essas profecias estão bloqueadas para você ou você nunca ouviu falar delas, são porque você deu ouvidos a doutrinas que não deveria ter dado ouvidos. Eu sei, há um tempo em nossas vidas que vivemos na ignorância, mas o Senhor está falando claramente hoje. Doutrinas como o pré-tribulacionismo bloqueiam todas essas revelações que estão na palavra, mas você não consegue enxergar. Desperta, igreja. Acorda, povo. Acorda, porque o noivo volta em breve, mas não antes de o mundo se estreitar cada vez mais em situações onde seus direitos fundamentais sejam controlados ou mesmo tirados. E se levante uma geração ainda mais contaminada pela iniquidade, se isso é possível além do que já vemos, e na verdade é. E você continua dormindo sem azeite suficiente? Você sabe por que são 5 virgens prudentes na parábola do Senhor? Porque 5? Você sabe o mistério da menorá? Você compreende o que o Senhor está falando em Apocalipse 1 para as 7 igrejas? Sabe por que somente 2 se encontram com suas chamas acesas? Esmirna e Filadélfia? Se você não conhece nada dessas coisas, você precisa despertar. Deixe as doutrinas que te paralisam, doutrinas que não têm fundamento nas Escrituras. Deixe elas para trás, porque com elas você não vai conseguir avançar na compreensão das coisas que o Senhor quer te mostrar. E não vai entender os tempos determinados. Vai dormir e acordar sobre o leite, e vai crer em qualquer falácia de homens inescrupulosos, indo atrás de qualquer promessa de esperança e livramento do que sobrevirá sobre o mundo, sem a direção do céu. Vai confiar no seu próprio braço e tentar fazer o seu próprio bunker de sobrevivencialismo e vai acreditar em pessoas que só querem fama ou, no mínimo, notoriedade, ou que buscam enriquecer às custas do Evangelho, encapsulando e bloqueando revelações por preço. Outras até querem servir ao Senhor, mas são tão soberbas que acabam se opondo à palavra de Deus e crendo em misturas, achando que estão fazendo o seu melhor, fazendo corretamente, dizendo tanto faz pré ou pós, quando basta pensar que se uma linha está certa, a outra, que é contrária, precisa estar errada, e portanto uma das duas é um falso ensinamento. Uma das duas não é evangelho, mas um engano que bloqueia revelações e faz as pessoas tropeçarem, mas continuam a dizer tanto faz, estou preparado para uma coisa ou outra, quando não está, porque não conhece os tempos determinados e portanto não saberá o que fazer quando o momento de deixar tudo para trás chegar. Além de que a Escritura é clara em dizer que qualquer um que pregue algo diferente do que foi estabelecido pelo Senhor e pelos apóstolos, ainda que seja um anjo que desceu do céu falando algo diferente, seja considerado anátema. Então o que você está fazendo quando diz tanto faz? Não seja negligente. Mas se falamos na língua que vocês compreendem, mostrando nas Escrituras aquilo sobre o que estamos falando, muitos de vocês ainda assim não creem e fazem isso sem apurar coisa nenhuma do que é dito, mas unicamente na presunção de estarem corretos.
sem a humildade de serem ensináveis, sem dar ouvidos ao que a própria palavra ensina, mas por outro lado, bem firmados em livros contendo interpretatividades de homens e sendo guiados por tudo e todos, menos pelo Espírito que lhe diz que é preciso ter um culto racional. Sequer sabem o que isso significa, culto racional. Mas se outro vem e começa a falar o que vocês querem ouvir, afagando egos e dizendo palavras que não se entendem e chamando a isso língua de anjos, sem interpretação e sem edificação, pelo contrário, com muita confusão e repetição e loucura, porque há o dom, mas estes estão apenas a querer provar por meio da carne que são espirituais, tamanha incoerência e loucura. Mas isso tudo fazem porque sua doutrina torcida trocou o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, prova de quem tem o Espírito de Deus, por uma evidência que não se pode pôr à prova, a não ser que você tenha o dom genuíno para comparar e provar. Mas nós podemos provar os Espíritos com discernimento na palavra. Mas o que na verdade acontece nesses lugares? Na emoção vocês são levados, ou por isso, ou por palavras sem poder, mas com muito motivacional e emocionalismo. Palavras sem poder porque não carregam em si mesmas a verdade do Evangelho de Cristo para mudar a consciência de vocês e para fazer vocês resistirem aos dias maus. Vocês oscilam entre a esperança e o medo. Suas festividades estão indo de contra aquilo que deveriam estar sentindo, dores de parto por essa geração que está se perdendo. E vocês se tornaram cúmplices na perdição dela, porque estão se fazendo membros da grande Babilônia, membros do corpo de uma meretriz, pessoas que estão inertes a tudo diante de inúmeras vozes mentirosas no mundo, sendo uma apenas a verdade libertadora. E como saber o que é verdadeiro diante de tantas mentiras? Não sabem porque não apuram coisa alguma. Não fazem nada a não ser repudiar os que querem abrir os olhos de vocês para que vocês enxerguem. Não se lançam na busca pessoal que cada um deve ter, mas dão a outros a sua própria capacidade de culto racional, para que outros pensem por vocês e digam a vocês o que vocês devem fazer, o que é certo e o que é errado. A diferença entre aquele que é levantado pelo Senhor para ensinar, daquele que se fez cabeça entre vocês, é que um não ensina de si mesmo e os conduz às palavras do Cristo, enquanto estes outros estabelecem suas próprias leis e medidas de controle sobre vocês, e criam seus próprios dogmas, inclinando as Escrituras de maneira a fazer com que vocês lhes prestem continência. E por causa disso se estabelecem partidos entre vocês. Por causa disso as inúmeras placas testificam contra a divisão que há no meio de vocês, e sequer enxergam que estão divididos e seduzidos por esses homens cheios de desejo de dominação e poder. Repudiam a tudo que os faz pensar com a própria cabeça e sair dessa zona de conforto em que se colocaram, porque as notícias não são agradáveis para os fazer seletos merecedores de serem arrebatados antes dos profetas, dos apóstolos e todos os demais santos que perderam suas vidas por Cristo. E por isso vocês desprezam os simples para seguir os estereótipos religiosos. Mas não seria diferente, porque se não receberam o próprio Senhor, como receberiam seus mensageiros? E o que mais vejo nesse sistema religioso é o mesmo que vemos quando os fariseus questionaram a Jesus, porque somente eles, teólogos da época, tinham autoridade para falar em nome de Deus, e diziam ao próprio Senhor assim: com que autoridades fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? E respondendo Jesus disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Lucas 20, versos 2 ao 8. E semelhantemente, os teólogos de hoje vão a podcasts no YouTube e muitos deles disseminam até mesmo doutrinas antibíblicas, como o pré-tribulacionismo que falamos, e exaltam homens calvinistas, que é uma outra doutrina maligna e antibíblica, chamando-os até mesmo de príncipes do povo, tamanha a cegueira espiritual desses homens. Cara, uma coisa que sempre eu penso, já falei com vários pastores e padres aqui, é até onde vai o nosso livre-arbítrio e até onde tem o destino. Ou seja, até onde, se Deus tem um plano pra gente, Ele sabe tudo o que vai acontecer, qual que é a nossa agência sobre isso?
o quanto a gente tem de poder de decisão, se na teoria a gente pode tudo, mas tudo tá escrito. Essa é uma coisa complicada para entender. Cara, eu tive uma resposta no início da minha jornada de fé, que é o que eu carrego até hoje. Eu perguntei pro um dos meus primeiros discipuladores, eu falei, cara, como que funciona o livre-arbítrio? Porque o salmista diz, o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então onde é que tá o livre-arbítrio? E a resposta que ele me deu, quase infantil, é o que funciona para mim até hoje. André, imagina que no plano de Deus existe um destino. Quando você embarcou no avião, Tá. existe um destino. Comprei uma passagem para Chicago. Você tem um destino final. Eu sei que vou chegar em Chicago. Depende. Por quê? Você sabe que você pode chegar em Chicago. Mas se você quiser, você pode abrir a porta de emergência e pular então não... a qualquer momento. Onde é que está o livre-arbítrio? Eu posso abortar os projetos de Deus para mim, ou eu posso viver a vontade de Deus para mim. O livre-arbítrio está em você abrir mão de relacionamento, de intimidade, dos projetos, dos propósitos, dos desígnios. Você pode falar, eu não quero. E o livre-arbítrio está no Criador de todas as coisas falar, tá bom, quero. Mas ele já não sabe que você não vai querer também, já que ele sabe todas as coisas? Cara, isso é complicado. Isso é complexo. Eu vi o Hernando Dias Lopes falando aqui, e eu vi muita gente questionando o que o Hernando Dias Lopes falou. Cara, com muito zelo e respeito aqui, ele é um dos príncipes da nossa geração. Ele é um homem extremamente usado por Deus. Ele vai estar na minha igreja, inclusive, no final desse mês, última quinta-feira de agosto. Ele é extraordinário no que carrega, na forma como ensina e ministra. E esses mesmos homens dizem assim, hoje há no YouTube muitas pessoas sem autoridade para pregar falando da palavra. E dizendo isso, eles se assemelham aos fariseus que tentaram censurar o Cristo, porque a autoridade para estes tem que passar pelo selo e crivo de validação desses homens, que são tão hipócritas porque também estão nas redes sociais, que é onde as pessoas estão ouvindo, e muitos deles vendendo a palavra de Deus por meio de cursos e bloqueando aquilo que receberam de graça, em nome de custos sobre coisas que nem precisariam existir para que o evangelho avançasse. Bastasse eles terem um testemunho genuíno que fala mais do que palavras. E estes mesmos homens estão aí cobrando dízimos, não sabendo sequer o que significa o dízimo, tampouco a sua realidade. Estes se validam e se gloriam em suas teologias e agrupamentos teológicos. A teologia sem o dom não é nada, só presta para ser jogada no lixo. Porque assim como está escrito, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, João 3,27. Teologia é pretensão humana que não seria ruim se não negligenciasse que todos os que genuinamente receberam o Cristo têm em si o Espírito de Deus, um tutor vivo e verdadeiro que nos ensina todas as coisas que estão no coração do Pai, e que levanta homens comprometidos com a sua palavra para pregar aquilo que está em conformidade com ela. Eu estou falando de dom perfeito recebido do céu, eu não estou falando de letra. Saulo também foi um teólogo do judaísmo antes do encontro com o Senhor a caminho de Damasco, para onde ia com carta para perseguir os do caminho de Cristo. Até que ele teve um encontro com o Senhor e recebeu o chamado. Porque enquanto com a carta da sua teologia em mãos, era um ministro de Satanás, um ministro do inferno, mas logo que encontrou o Senhor, se tornou um ministro do amor e da justiça de Deus. Amor e justiça, duas coisas que não se apartam uma da outra, porque uns querem amar esquecendo que o amor leva à justiça, enquanto outros se fazem justiceiros segundo a carne, porque desconsideram o amor de Deus, como os calvinistas fazem ao afirmar que Deus escolheu uns para salvar e outros para condenar, não importando o que essa pessoa faça. Não estou dizendo que todos os teólogos estão agindo fora do dom que receberam aos que verdadeiramente receberam um dom para ministrar, mas estou dizendo que todo aquele que se valida por sua teologia é escravo de sua própria presunção. O dom sem a teologia continua sendo dom, porque veio de Deus, mas a teologia sem o dom não é coisa alguma. Então, como a gente deve proceder com a palavra? Buscando os dons e se aplicando nela com a sinceridade de não transferir a outro a responsabilidade do seu culto racional. Não era assim que faziam os bereanos e por isso foram honrados em Atos dos Apóstolos? Nós devemos nos lançar em compreender as coisas do Senhor mesmo dentro das nossas limitações. E por vezes as nossas limitações nos levarão a incompreensões, mas a nossa busca precisa ser genuína. E o que é uma busca genuína? É você exercitar o seu culto racional,
não dar a sua responsabilidade de examinar as Escrituras a outro, porque o dom de ser mestre foi dado por Deus para alguns para nos ensinar e nos edificar o corpo de Cristo, mas é responsabilidade do corpo de Cristo apurar todas as coisas com discernimento na palavra, e ter discernimento na palavra significa que tudo que é conjectura não pode ser tratado como doutrina, até que se explique nas Escrituras e haja exatidão e confirmação nelas mesmas. Sendo assim, as opiniões ainda são dúvidas, até que a dúvida seja aniquilada pela verdade que a tudo manifesta. Porque aos que estão em Cristo, o Senhor não deixará confundido. E então a opinião dará lugar à convicção, e na convicção a certeza confirmada na palavra sem fermento que opera a fé. Isso é importante dizer assim porque há muitas pessoas convictas de que seus erros são na verdade acertos, mas não têm confirmação na palavra, e quando muito utilizam a Escritura misturando-a com fermento de homens para validar uma distorção fora de contexto e sem confirmação, nem do Senhor, nem dos profetas e portanto nem dos apóstolos. Isso pode ser comparado a alguém que está diante de uma fonte, mas escolhe beber de engarrafados, uma água que passou por um processo de manipulação, acondicionamento, mudanças de estado, e por isso pode ser uma água alterada ou até mesmo contaminada. Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, versos 11 ao 13. O que está escrito aqui? Quem designou? Foi o diploma teológico? Não, irmãos. Deus levantou. E como você sabe se o que você ouve vem de Deus? Comparando com a cartilha da sua denominação? Ou quem sabe com livros publicados por pastores? Não, comparando com as Escrituras de Deus e o caráter de Deus revelado por ela no Cristo. Você é o responsável pelo seu culto racional. Você é o responsável por identificar se aquilo que lhe chega vem de um ministro levantado por Deus ou um mero pretenso. Toda interpretação sugere uma maneira de pensar, e quando o ensino abandona a fonte, a palavra, para focar em livros de terceiros, você se torna um mero replicador de uma doutrina que sequer poderá pôr à prova, porque já está condicionado a crer nela. Mas o que diz a palavra? Que devemos pensar, raciocinar, usar nosso culto racional, e que a busca que é pessoal e intransferível é validada pelas obras de cada um, ou seja, os frutos que cada um demonstram testificam a fé de cada um. Se as obras são as mesmas obras de Cristo, a árvore é boa, mas se não for, é uma árvore que dá mau fruto. E o que é pior, esse modelo hierárquico de ajuntamento, herdado de Roma, que difere da vida dos primeiros cristãos, chamados de os do caminho, vai de contra ao que o Senhor ensinou em Mateus 23, de que um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mas o que há hoje? Um modelo hierárquico que favorece a implantação de doutrinas humanas sem questionamentos. Só um fala e todos os demais somente ouvem e dizem amém sem apurar coisa alguma. E ai desses se disserem que vão apurar antes de crer no que eles dizem. Não seria motivo de admiração para esses líderes, como os apóstolos tiveram admiração com os bereanos, porque viram que eram prudentes, mas será motivo de excomunhão, porque unicamente estes dominadores e a quem eles quiserem é que podem falar em nome de Deus nos seus púlpitos, porque confundem autoridade com hierarquia. Mas na Igreja de Cristo somente há uma hierarquia, Cristo cabeça e todos vós sois irmãos. E quando se refere aos membros do seu corpo, fala não de uma hierarquia, mas da autoridade concedida pelo cabeça que é o Cristo. E essa autoridade é exercida no âmbito do dom que cada qual recebeu e que cada qual dará conta, tendo o presbítero, bispo ou pastor, como queira chamar, não um domínio sobre os demais ministérios, senão que maior responsabilidade em coordenar com vigilância que cada um desfrute da graça concedida a si, conforme a medida repartida por Cristo. Efésios 4, verso 7. Ou seja, exercitando os dons que recebeu com ordem e decência. Mas alguns que não entendem vão se questionar: como não há hierarquia? Se está escrito que o que profetiza é maior que o que fala em línguas. O apóstolo Paulo disse isso.
E tem eles essa dúvida porque não entenderam o que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 14, verso 5. O texto diz assim: "E eu quero que todos vós faleis em línguas." E aqui ele está falando de línguas humanas, não a língua dos anjos, porque diz no plural, línguas. E isso por causa do avanço do evangelho para outras nações. Continuando: "Mas quero muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação." Então veja, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas quando aquele que fala em línguas não interpreta a mensagem para que a igreja seja toda edificada, como acontece quando há profecia. O que adianta eu falar em uma outra língua que não seja o português em um ambiente cheio de brasileiros se não houver tradução? Talvez um ou outro que conheça o idioma possa me entender, mas é claro que a maioria, se não todos, ficarão sem edificação nenhuma, porque é um idioma desconhecido por eles. Então o que profetiza seria hierarquicamente superior ao que fala em línguas? Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Lembra do que Cristo disse? Cristo cabeça e todos vós, seus irmãos? Mas o que significa então o que profetiza ser maior do que aquele que fala em línguas quando este não a interpreta? A explicação está no próprio texto, porém nos versos anteriores que dizem assim: "Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus." E novamente ressalto, aqui não está falando de língua dos anjos, mas de uma língua que aquele que recebeu o dom não conhecia, e os demais que o ouvem também não, porque se conhecesse não precisaria do dom. Continuando: "Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, porque pelo dom ele passa a entender o que o Espírito está ministrando por meio dele. Mas o que profetiza edifica a igreja." 1 Coríntios 14, versos 1 ao 4. Então por que é maior o que profetiza? Porque ele edifica a muitos e não apenas a um só, que é ele mesmo, ao contrário do que fala em uma língua desconhecida. Você entendeu que não se trata de uma hierarquia no corpo de Cristo, mas de uma autoridade que é exercida no âmbito do dom que cada um recebeu? O âmbito do dom de profecia é maior que o âmbito do dom de línguas, quando a língua não é interpretada, porque a profecia edifica a todos, as línguas não. Então, ao mesmo tempo que esses homens dominadores dizem que todo aquele que recebeu o Senhor tem o Espírito do Senhor em si, na prática são apenas eles que detêm a verdade. Portanto, dentro de suas congregações, tudo o que eles falam deve ser não apurado, mas tratado com uma absoluta certeza incontestável, sendo eles homens sujeitos a paixões e desejos como todos os homens, ou seja, sujeitos a errar. Porque esse modelo mecânico que se afastou da vida orgânica dos primeiros discípulos fala de uma eclesia do homem, onde o homem se fez o cabeça, não uma eclesia do Cristo, onde só o Cristo é o cabeça e todos vós sois irmãos, como está escrito. Confundem a autoridade que vem do âmbito do chamado de Deus com cargos hierárquicos que não devem ser questionados por ninguém que está ou que chega em suas congregações. Por isso esse modelo de culto ao Senhor, entre aspas, tornou favorável ao inimigo das nossas almas semear qualquer tipo de doutrina com extrema facilidade, porque elas tomam caminho na vaidade dos homens. Toda doutrina ensina uma maneira de pensar e se expressar. Se a doutrina é condizente com o ensinamento do Senhor, o caráter de Deus será honrado em você, e a vida encontrará caminho em você. Mas se a doutrina for apoiada nas inclinações humanas, você será pedra de tropeço, escravo e ministro dessas inclinações. Cuidado com o que você fundamenta, em como você tem edificado. Não é porque existe uma maioria validando e aplaudindo as suas palavras que você está certo naquilo que diz ou que faz. O parâmetro é e sempre será a palavra do Senhor. Espero que você tenha recebido essas instruções de coração aberto e seja muito mais edificado. Não esqueça, se você quiser baixar o livro de Tregelles para conferir o que foi dito a respeito do pré-tribulacionismo, de uma pessoa que viu de dentro essa falsa doutrina ser construída, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um dia de paz e de muitas bênçãos para ti. Shalom Adonai. Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo,
que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem.